Meu nome é Martin Portner e eu venho para lhe fazer um convite. Participar do projeto online X to the Future, que é projetado e disponibilizado pela Expertise. E participando deste grande evento online, eu quero apresentar um tema que chama-se garra. A minha educação é na área da neurologia, da neurociência. E eu queria lhe propor que, para agirmos com garra, nós precisamos, antes, desmobilizar uma zona interna que todos nós temos chamada de zona do receio. Antes que você se pergunte se você é uma pessoa que pode abrigar o receio, imagine a seguinte possibilidade. Você recebe pelas mídias sociais uma informação, um vídeo, um áudio, um e-mail onde algo não lhe agradou e você sente o desagrado. Muito bem, bem-vindo a esse mundo onde nós vamos cada vez mais interagir de maneira online e vamos receber informações pelas mídias digitais. Se você brevemente pensou sim para esse exemplo, é porque você tem uma vigilância interna em relação à zona do receio. E, inclusive, nós temos estudos hoje que mostram que nós podemos estar dotados de um mecanismo interno de receio sem nem se dar conta disso, porque sabemos que o receio pode ser desenvolvido em nós de maneira pela genética, pela epigenética. A epigenética é o braço da genética que mostra que nós podemos ter comportamentos ativados ou desativados dependendo de se alguma coisa liga ou desliga a área do gene responsável por acomodar, por manifestar esse comportamento em nós. Muito bem, o mundo hoje é chamado o mundo VUCA. E VUCA é uma sigla que significa volatilidade. Incerteza vem de uncertainty, C de complexidade e A de ambiguidade. Nós vivemos um mundo onde tudo é cada vez mais complexo, mais ambíguo, mais incerto. Como é que nós vamos nos adaptar a essa situação se nós temos dentro de nós o mecanismo de receio? Porque o cérebro humano, ele abrigou em uma área muito nobre, profunda, dentro do cérebro, uma zona que controla isso. Essa zona é chamada de zona A. E ela visa a criar receio em você. Vamos imaginar as seguintes possibilidades. Você recebeu uma informação e gostaria de estar emocionalmente presente, mas não consegue porque você se sentiu enfraquecido pela notícia que você recebeu. Vamos imaginar que você queira mostrar o melhor do seu conhecimento, informações armazenadas durante anos de estudos, durante anos de aprimoramento. Elas não vão estar disponíveis porque a zona A, zona do cérebro que cuida das incertezas, dos receios, das antipatias e dos medos, ela desabilita o nosso contingente de informações cognitivas dentro de nós para instrumentar a nossa comunicação. E vamos imaginar que você quisesse, numa determinada reunião da empresa, você quisesse apresentar realmente uma proposta, muito criativa, onde você traz o melhor da sua criatividade para convencer os membros do seu time, o seu chefe, de que a sua ideia é boa. Negativo. Na vigência da influência da zona A, a zona gestora dos receios, isso não vai acontecer, porque nós não teremos a criatividade, ela será bloqueada, que é tudo aquilo que você desejaria que não fosse assim. Então, se você quer entender mais sobre isso, se você quer corrigir essas possíveis desvantagens que você possa ter num mundo VUCA, você
vem aqui para X to the Future para assistir a minha vídeo palestra chamada Garra, como habilitar o sótão do cérebro. Mas imagina, o cérebro tem sótão? Tem. Como habilitar o sótão do cérebro para lidar com adversidades e gerar, aí sim, resultados de longo prazo na sua vida, nos negócios e na carreira. É mole? Tudo isso na palestra que eu chamo pela palavra simples, mas poderosa de garra. Ela vai estar disponível aqui na X to the Future. Porque eu vou querer transmitir nessa palestra as seguintes ferramentas, as seguintes possibilidades, as seguintes vantagens que você vai poder apropriar para você. Porque você deve estar me perguntando, vem cá, se o negócio é tão complicado assim, se eu posso ter essa gestora de receios dentro de mim, que me foi trazida por herança epigenética, esse negócio tem cara de ser muito complicado. Como é que eu vou desabilitar isso? E aí eu digo para você que o mecanismo da herança é sim, é complicado e é power, é poderoso. Mas garra é um mecanismo igualmente poderoso, baseado na biologia, baseado em neurociência e que eu vou trazer aqui da maneira mais clara, simples e utilizável possível para você mudar a sua vida depois da palestra. Vai ser incrível. O que eu gostaria que você se capacitasse? Quais são os itens que eu gostaria que você se capacitasse? 3 deles. Primeiro, ao receber informação pelas mídias sociais, pelo e-mail, pelo áudio, pelo vídeo, você será capaz de detectar o surgimento do mecanismo do receio dentro de você. Porque normalmente isso não é detectável, isso passa batido. Normalmente nós já passamos diretamente à ação. Nós recebemos uma manifestação de desagrado e já saímos processando em cima daquilo, já saímos agindo e manifestando em cima de uma situação de desagrado. E eu gostaria que você ficasse capacitado, a primeiro lugar, detectar isso. A detecção é o ponto de partida, é daí que começa. Segundo, uma vez você tendo detectado isso em você, essa manifestação de receio, a área gestora do receio em ação, eu gostaria que você desenvolvesse a possibilidade de uma postura emocional, utilizando a sua emotividade de maneira positiva, de maneira convincente. Alguém vai me dizer, mas como é que eu vou conseguir ter uma atitude emocional positiva e convincente se eu acabei de ser inundado por uma crítica, por uma chamada de atenção? Aí é que está. Se você é capaz de perceber o desgosto, o mecanismo de desgosto, que nada mais é do que receio fantasiado, se desenvolvendo em você, você tem o ponto de partida, os primeiros 50% para responder com uma atitude emocional positiva, apesar dos pesares. Os outros 50% virão do fato de que com novas ferramentas você terá o que chama-se de autocontrole emocional, que é praticamente a joia da coroa nesse mundo hoje de interrelacionamento com o VUCA, né? Com o volátil, com o incerto, com o complexo e com o ambíguo. Nós precisamos disso. E a terceira ferramenta que eu gostaria que você desenvolvesse, essa sim, essa é a joia da coroa, porque ela envolve a criatividade, desenvolve o uso de sacadas criativas, porque olha só, sacadas criativas vêm de uma junção entre o emocional, que está capacitado em você, ele é positivo, e a informação cognitiva armazenada que você tem. A zona A,
a nossa gestora de receios, ela trata de desmobilizar ambas. Ela primeiro coloca você em posição de retaguarda de receio e, em segundo lugar, ela desabilita o acesso às informações cognitivas. É a pior gestora que nós podemos ter para esta situação, embora ela seja muito útil em situações onde nós temos que decidir rapidamente num cenário de perigo, que é para isso que ela foi. Nós herdamos a Zona A para lidar com cenários de perigo, mas na maioria das vezes hoje em dia, nós imaginamos o perigo do mundo VUCA, mas ele na verdade não existe. Mas a Zona A entra em cena igual. E ela desmobiliza essa joia da coroa, que é um tipo de ritmo cerebral estudado em muitos grandes centros do mundo hoje, chamado de ritmo gama. O ritmo gama do cérebro. Ele não é o alfa, ele não é o beta, ele não é o teta, nem o delta que nós conhecemos, mas ele é o ritmo gama. O ritmo gama é o ritmo da fusão entre essas duas forças. A força do emocional com a força do cognitivo. Então, eu quero que após a minha videoaula você possua claramente o entendimento dessas três vantagens: detecção, approach emocionalmente positivo e a possibilidade de cruzar emoção com cognição e desenvolver sacadas criativas. Nada disso acontece na vigência da gestão do receio. Então, primeira coisa, nós temos que desabilitar esse sistema. E aqui eu já estou escutando a sua pergunta. Muito bem. Essa tal dessa Zona A aí me parece que é uma área que tem notável influência no cérebro da gente. Tem. Tem peso, portanto? Tem. E parece que inclusive ela pode ser herdada por um mecanismo chamado epigenético. Ou seja, está dentro de mim. Da onde que eu vou conseguir me opor a uma força tão expressiva como essa? Muito bem. Garra a minha palestra, como habilitar o sótão do cérebro para sobrepujar a adversidade e para gerar resultados de longo prazo na vida, nos negócios e na carreira. É uma videoaula onde eu quero trazer uma base da neurociência, uma base biológica para se contrapor aquilo que também é biológico. E essa, vamos chamar assim, essa novidade da neurociência está assentada sobre um mecanismo chamado de neuroplasticidade, do qual talvez você já tenha ouvido falar. Lá atrás, 3 décadas atrás, quando eu comecei meus primeiros estudos na área do cérebro e da neurociência, se dizia que o cérebro e seus neurônios são estruturas fixas. Elas, na nossa vida adulta, estão prontas e não mudam mais. Mas, se forem lesadas, machucadas, elas não têm como reaparelhar o cérebro humano com células novas. Pois bem, tudo isso nada mais vale hoje. Isso é um dogma mais do que ultrapassado. Porque hoje, da virada de 2000 para cá, o que vale é o conceito da neuroplasticidade, que quer dizer o seguinte: nós somos capazes de formar novas células, novos neurônios, preciosos neurônios no cérebro humano. Assim, by demand, nós trazemos novas células. E uma vez com novas células, nós fazemos novos circuitos com as novas células. E mais, nós estabelecemos contato com circuitos anteriores que já existem. Portanto, nós expandimos circuitos residentes em nós e nós aumentamos a nossa capacidade. Para fazer o quê? Você deve estar me perguntando. Eu quero novos neurônios e novas conexões entre esses neurônios para fazer exatamente o quê? Aquilo que eu falei. Detectar a chegada de informações VUCA, ficar capacitado a responder do ponto de vista emocional com autocontrole, com um processamento perfeitamente positivo
E terceiro, com base na reunião entre um autocontrole emocional e as informações cognitivas que eu tenho disponíveis dentro de mim, eu posso entrar em ritmo gama cerebral e gerar uma sacada criativa. Já imaginou aquela sacada criativa que você gostaria de ter na reunião de marketing da sua empresa? Ou quando você está discutindo uma nova ideia com a sua equipe de trabalho? Ou quando você está na happy hour conversando com seus amigos e sabe, pimba, surge aquela ideia. Ou então numa DR, isso, numa discussão de relacionamento com seu parceiro ou com a sua parceira, onde você quer visualizar uma possível saída sem perder a tranquilidade, a calma, sem ficar fechado pela ação do mecanismo de receio que de maneira impiedosa torna o nosso emocional negativo e impede o acesso às nossas informações cognitivas que foram preciosamente adquiridas ao longo de tanto tempo. Então, essa é a minha proposta. Eu quero vir aqui e eu quero falar sobre como você pode desenvolver neuroplasticidade on demand. Eu quero vir aqui e quero trazer alguns exercícios, algumas fórmulas assim, bem pé no chão, bem funcionais, para que você possa crescer com novos neurônios, novas conexões, novas sacadas, através de receitas simples, práticas, ancoradas na neuroplasticidade. Isso que vai ser o evento da X to the Future. E eu aconselharia você, eu estimularia você a ir agora na xtothefuture.com.br, ver exatamente do que isso se trata. E lá você vai encontrar o projeto da minha palestra Garra, como habilitar o sótão do seu, do meu, do nosso cérebro para vencer adversidades e para criar ideias ou mecanismos de longo prazo para enriquecer a sua e a minha vida, negócios e carreira. Isso vai estar aqui disponível para você na X to the Future. Eu desejo que você pense nessa ideia e que você seja otimista quanto à possibilidade de que isso possa enriquecer você. Porque no mundo de hoje, no mundo das redes digitais, no mundo VUCA, eu só vejo uma saída. A saída chama-se garra. O resto é com você. A gente se encontra lá. Um abraço.